E aí, aqui é o Node, imagine só. No deserto de Mojave, Califórnia, um jovem rastreador chamado Ben foge de um perseguidor misterioso. Porém, tudo não passou de um sonho, e ele acorda na cama ao lado da sua namorada Laina. Embora sejam apaixonados um pelo outro, os dois terão que se separar, pois a jovem vai se mudar, após conseguir uma bolsa de estudos em outra cidade. Antes de se despedir, ela lhe entrega o colar de seu avô, e Ben retribui, entregando a arma que ele a ensinou a atirar. A jovem tenta convencer Ben a vir com ela, no entanto ele precisa continuar na cidade, por causa de seu trabalho como rastreador. Depois que Laina vai embora, Ben recebe uma chamada do xerife com um novo serviço para encontrar animais no meio do deserto. Com Ben sendo um dos melhores rastreadores da região, o xerife o apresenta a John Maddock, um grande empresário que quer caçar um carneiro selvagem. Ben acha estranho pois ainda não começou a temporada de caça, mas o xerife assegura que John já resolveu toda a papelada legal. O empresário, no entanto, fica receoso e não gosta da ideia de ser acompanhado por um jovem rastreador. Mesmo assim, ele decide levar Ben na caçada e lhe mostra seu belo Jeep, além de um acervo de armas importadas capazes de eliminar qualquer alvo. Por fim, os dois viajam para o deserto e no caminho John tenta puxar assunto com o garoto. Ele pergunta se Ben tem namorada e o jovem lhe mostra uma foto de Laina, mas diz que ela foi morar em outra cidade por causa dos estudos. A viagem segue e apesar do jeito excêntrico de John, Ben simpatiza com o empresário, que logo recebe uma ligação de negócios. Graças ao seu telefone conectado via satélite, ele consegue atender chamadas no deserto e conversa com um de seus clientes sobre um negócio com uma companhia chinesa. Minutos depois, eles finalmente chegam ao trajeto, onde estão localizados os carneiros selvagens. Enquanto os dois começam a montar um acampamento no deserto, John para um minuto e admira a paisagem, ansioso para ir atrás de sua caça. Quando chega a noite, os dois montam uma fogueira e fazem suas refeições, com John perguntando por que Ben não foi junto com a sua namorada. O jovem responde que o trabalho como rastreador é um negócio da família, passado para ele após a morte de seus pais. Além disso, ele também usa suas habilidades para ajudar a polícia em casos de desaparecimentos. Em um deles, uma família ficou sem gasolina na estrada para o deserto e tentaram a sorte subindo a planície, mas tragicamente acabaram perdendo a vida por causa da sede e do calor. Desde esse incidente, Ben prometeu a si mesmo que continuaria na região, ajudando a polícia a encontrar pessoas e animais perdidos. Depois da conversa, os dois descansam um pouco em frente à fogueira, mas assim que o dia amanhece, John chama o garoto para iniciarem a caçada. Após alguns metros de caminhada, eles encontram duas televisões antigas colocadas no chão. Ben diz que elas servem para o clube de tiros da cidade, e sem pensar duas vezes, John engatilha sua arma e atira nos alvos, deixando as televisões em pedaços. Ben não gosta nem um pouco disso, pois sabe que o barulho só vai afastar os carneiros selvagens, mas John quer deixar a caçada mais divertida. Ele conta que esperou 10 anos para conseguir a licença de caça e não pretende desperdiçar essa oportunidade. Mesmo assim, Ben desconfia do sujeito e pede que ele lhe mostre essa tal licença. John então abre o bolso da jaqueta, mas ao invés dos papéis ele tira um maço de notas de $100 e diz que com isso conseguiu convencer o xerife a lhe dar autorização. Ele então oferece um valor ainda maior em troca do silêncio de Ben, e precisando do dinheiro para ver Laina de novo, o jovem aceita. Mais horas de caminhada se passam até que os dois param no pé de uma montanha e observam em silêncio, buscando qualquer sinal do carneiro selvagem. Usando um monóculo, Ben procura pelo animal na parte mais alta, quando vê um vulto passar no topo da montanha. John vê a mesma coisa e, sem pensar duas vezes, ele mira sua arma e atira, acertando o alvo sem dificuldade. O sujeito fica orgulhoso de si mesmo por ter finalmente acertado o animal e corre para pegar sua recompensa. No entanto, assim que eles escalam a montanha, Ben descobre que John acertou Charlie, um velho explorador da cidade e seu mentor. John entra em desespero, mas Ben o manda ficar com Charlie enquanto vai buscar o Jeep para levá-lo ao hospital. Nesse meio tempo, o empresário entra em contato com seu agente, falando sobre o que aconteceu e pedindo por uma solução.
Para piorar as coisas, se esse caso vier a público, John não conseguirá fechar o negócio e toda a sua empresa estará arruinada. Por fim, Ben estaciona o Jeep perto dali e corre para buscar Charlie, quando escuta mais um disparo vindo do topo da montanha. É então revelado que John pegou o rifle de Charlie e atirou em sua cabeça, pois se ele sobrevivesse, poderia contar tudo às autoridades. Junto a isso, ele arranca o ferrolho da arma e a arremessa para longe, deixando o rifle do sujeito inutilizável. Segundos depois, Ben aparece no local e pergunta o que houve, com John respondendo que teve de tomar uma decisão. Ele informa ao garoto sobre o seu negócio e que se seus concorrentes souberem desse incidente, sua empresa será fechada. Por causa disso, os dois precisam manter tudo em segredo e deixar o corpo de Charlie escondido no deserto. Ben se recusa a fazer isso, mas John insiste, dizendo que se ele levar o corpo para as autoridades, eles verão que o sujeito foi atingido por tiros de armas diferentes. Isso só aumentará as suspeitas de que foi um crime planejado, e assim Ben também se tornará um suspeito. Enfim, John tenta convencê-lo de outra maneira, dizendo que se o garoto colaborar, ele pode conseguir uma bolsa de estudos na faculdade de Laina, e o futuro do casal estará garantido. Diante desse dilema, Ben hesita em aceitar, mas finalmente acaba cedendo, e os dois apertam as mãos, fechando o acordo. Depois disso, o jovem enterra o corpo de Charlie, mas ao ver o homem que conheceu a vida inteira ser eliminado de forma injusta, Ben é tomado pelo remorso e decide desfazer o acordo. Ele então vai buscar mais água no Jeep, quando encontra um comunicador dentro da mochila. Ben pensa em chamar as autoridades, porém John vê tudo, e com a arma engatilhada, ele manda o jovem se afastar do carro. O sujeito fica furioso ao perceber que foi traído, e com o rifle apontado ele manda Ben remover todas as roupas. O jovem tenta argumentar, mas John atira próximo ao seu pé, provando que está falando sério. Sem outra escolha, Ben começa a removê-las e pergunta o que John pretende fazer. O sujeito então inventa uma história de que o garoto perdeu a cabeça por causa da separação com a namorada, e durante a caçada tentou atacar John, e ele foi forçado a atirar. Ben tenta argumentar dizendo que ninguém irá acreditar nisso, e o sujeito será acusado de um crime. No entanto, John diz que não vai eliminar o garoto, e ao invés disso o manda caminhar desprotegido pelo deserto, para ver até onde ele consegue chegar. Vendo que o sujeito está falando sério, Ben começa a caminhar pelo deserto sem fim, com o sol impiedoso queimando sua pele. Após vários metros, o jovem encontra uma rede de linhas de transmissão, com um dos postes tendo o número 242. Ben então começa a procurar pelo poste de número 277, enquanto John observa tudo ao longe, dentro do Jeep e com a arma de prontidão. Assim que encontra o poste 277, o jovem começa a correr na direção contrária, até que salta em uma pequena depressão no solo. Graças a isso, Ben consegue escapar da linha de visão de John, que ao perceber o plano do garoto, acelera o Jeep para encontrá-lo. Pouco depois, Ben escuta o som do veículo se aproximando e corre em direção a uma parede de terra, onde há um túnel escondido por trás. Assim que entra no túnel, o jovem começa a chutar a estrutura de madeira, causando um deslizamento que bloqueia a saída. Com isso, a passagem fica fechada e Ben segue pelo túnel até que encontra uma velha mina, onde Charlie costumava ficar em suas explorações pelo deserto. Lá dentro, o garoto encontra um pouco de água em um cantil, junto a uma calça velha e um par de botas jogados no chão. Apesar do seu pé estar ferido por causa da longa caminhada, ele coloca as botas assim mesmo e procura por mais mantimentos. Em uma das paredes, o jovem encontra um mapa da região, junto a fotos da falecida esposa de Charlie e uma fotografia do explorador, ao lado de Ben. Vendo essa foto, Ben promete que vai vingar Charlie e levar John às autoridades. Porém, do lado de fora, o sujeito procura por Ben com o seu binóculo, quando vê a entrada da mina. Acreditando que o jovem esteja lá, ele acelera o carro em direção ao local, e quando Ben escuta o som do veículo, ele se esconde de volta no túnel. Segundos depois, John invade a mina e começa a procurar pelo garoto, quando encontra uma caixa repleta de dinamites. Ele então chama por Ben, que sem querer acaba deixando a tampa do túnel escorregar,
com John ouvindo o barulho vindo do corredor. O sujeito então decide brincar com o garoto e joga 2 dinamites acesas no corredor, enquanto leva o resto delas para fora da mina. Sem tempo a perder, Ben sai do túnel e tenta apagar os pavios, mas não adianta e ele é forçado a fugir da mina. Por sorte, o garoto consegue escapar da explosão no último segundo, mas do lado de fora se depara com John. O jovem avisa que uma explosão como aquela não passará despercebida e muito em breve o xerife virá atrás dele. No entanto, John já pensou nisso e diz que a explosão reforçará as suspeitas de que Ben, em sua loucura, eliminou Charlie e destruiu sua mina. A situação de Ben vai de mal a pior e John o manda continuar sua caminhada com os pés descalços. O jovem então é forçado a seguir andando pelo deserto, com o seu corpo cada vez mais ferido pelo sol escaldante. No entanto, ele ainda tem uma carta na manga e puxa o mapa que encontrou na mina, mostrando uma caverna que Charlie usava como ponto de descanso. Ao chegar lá, Ben encontra um sofá velho e começa a tirar o estofado e o tecido para fazer uma bota improvisada nos pés. Vendo que o garoto está protegido no local, John dá um tiro para cima e o manda sair da caverna antes que ele entre e o elimine ali mesmo. Sem sinal do garoto, o sujeito decide invadir a caverna, mas no mesmo instante ele vê Ben saindo pelo teto da caverna. Apesar de tudo, John fica impressionado com as habilidades de sobrevivência do jovem, que está tornando essa caçada cada vez mais interessante. Minutos se passam e Ben continua a seguir o mapa, até que chega no local indicado com um X. Lá ele começa a cavar o chão, quando encontra uma maleta, contendo mais fotos da esposa de Charlie, uma caixa com bolinhas de gude e um estilingue. Parece que a busca foi inútil, mas Ben continua a seguir o mapa, até que encontra outro item enterrado na areia, semelhante a um garrafão. Assim que o tira de lá, o jovem tenta achar um lugar seguro e tenta tomar um pouco de água para recuperar as energias. Infelizmente, o garrafão é empurrado com um tiro de rifle de John, que continua a atirar nele, até deixá-lo completamente seco. Ben então se esconde por trás de um pequeno morro, enquanto o sujeito se diverte com a situação e volta para o seu jipe. John até mesmo prepara uma bebida e se senta em sua cadeira, esperando que Ben apareça. O jovem sabe que não tem como escapar e caminha em direção ao jipe, quando algo chama a sua atenção no meio do deserto. Mesmo ficando cada vez mais exausto com o esforço, ele corre em direção a uma montanha, mas a sede e a insolação o fazem cair no chão. Minutos depois, John o segue com o seu jipe e assim que sai do veículo se depara com o garoto imóvel no chão. Para ter certeza de que ele não está mais vivo, o sujeito dá 3 tiros ao redor do corpo, que não esboça qualquer reação. John acredita que finalmente a caçada acabou e resolve voltar para casa. No entanto, Ben estava apenas enfraquecido por todo o esforço e continua vivo. Nesse momento, ele começa a lembrar de dias atrás, quando estava em um momento romântico com Laina. Os dois foram passar o dia em uma piscina natural dentro de uma caverna, quando a garota contou sobre o convite que recebeu da faculdade, após ter a bolsa de estudos aprovada. Laina diz que as aulas vão começar em breve e pergunta se Ben virá junto com ela. Ao lembrar da decisão que tomou, o jovem deixa escorrer uma lágrima de arrependimento, pois se tivesse optado por seguir Laina, nada disso teria acontecido. Ao mesmo tempo, a ideia de encontrar sua namorada mais uma vez o enche de motivação e ele não pretende desistir agora. Enquanto isso, John volta ao jipe e liga para o seu agente, perguntando se está tudo certo para fecharem o acordo com a companhia chinesa. Porém, no meio da ligação, ele vê algo se mover à distância e quando olha com o binóculo, descobre que Ben ainda está vivo. Furioso, o sujeito decide acabar com ele de uma vez por todas e posiciona seu rifle no capô do carro, mirando em direção à montanha. No entanto, seu alvo está longe demais e assim que ele aperta o gatilho, a bala acaba ricocheteando em uma rocha. Ao ver que John descobriu sua localização, Ben se apressa em encontrar uma cobertura dentro da montanha, no mesmo instante em que escuta mais disparos vindo em sua direção. O garoto consegue se esconder por trás de uma rocha e John então guarda o rifle e segue com o veículo até a montanha. Só resta a Ben continuar escalando até o topo e mesmo com todo o seu corpo ferido, ele não desiste e encontra uma caverna próxima ao topo. Essa é a mesma caverna
caverna onde ele estava com Lynna, mas para o seu azar a piscina natural está completamente seca. Não fosse ruim o bastante, do lado de fora, John usa o comunicador, dizendo ao garoto para sair dali, pois não há outra saída. As horas passam e quando chega a noite, John continua a esperar pelo garoto, com os faróis do Jeep acesos. Ao mesmo tempo, Ben tenta resistir ao frio intenso quando escuta o som de gotas caindo do teto. Ao olhar para cima, ele vê uma goteira acima de uma pequena poça de água, e sem perder tempo ele começa a beber. Agora que conseguiu matar sua sede, Ben tenta pensar em um jeito de enfrentar John, quando se lembra do estilingue que Charlie deixou na maleta. Para testar sua mira, ele coloca várias pedras juntas em uma base e começa a atirar nelas, mirando da mesma forma que ensinou Lynna. Mesmo não sendo um revólver, Ben acerta todos os alvos facilmente e terá que depender do estilingue como sua única forma de defesa. Após isso, ele sai da caverna escalando por uma abertura no teto e desce a montanha sem ser notado. Do lado de fora, ele vê John tirando um cochilo ao lado do seu carro e tenta se aproximar fazendo o mínimo de barulho possível. Pouco depois, o sujeito acorda e vai até um canto mais afastado para fazer suas necessidades. Ben aproveita a oportunidade e entra no Jeep escondido, pegando um casaco e apagando a luz de teto para John não notar sua presença. Assim que o sujeito termina de ir ao banheiro, ele vai até o carro pegar uma garrafa de bebida no porta-luvas, mas ao fechar a porta, a luz continua acesa. Ele então percebe que a porta do banco do motorista estava apenas encostada, indicando que alguém entrou no carro. Suspeitando que Ben está por perto, ele entra no Jeep e começa a dar ré no veículo. Suas suspeitas se confirmam quando o jovem, que estava escondido na traseira, é forçado a se abaixar para não ser esmagado, e graças aos faróis do Jeep, John consegue localizá-lo. O sujeito então acelera o carro na tentativa de atropelá-lo, mas Ben desvia e se esconde por trás das rochas. John decide se divertir mais um pouco e com a caixa de dinamites, ele começa a arremessá-las contra as rochas. Para escapar das explosões, Ben é forçado a fugir de uma rocha para outra, até que uma das dinamites cai aos seus pés. Por sorte, o jovem não é atingido em cheio, mas o impacto o empurra para longe, o deixando caído atrás de outra rocha. Cansado de brincar com seu alvo, John pega o rifle e começa a atirar contra a parede de pedra, para forçar Ben a sair dali. Se ele continuar atirando, será só uma questão de tempo até que as balas atravessem a pedra e atinjam Ben. No entanto, John continua a atirar várias vezes, até que sua arma fica completamente descarregada. Ele então vai pegar outro cartucho de balas, mas Ben aproveita a distração e fica de frente ao seu inimigo, segurando o estilingue em suas mãos. Com uma pedra presa no elástico, ele aponta em direção a John, e assim que solta o estilingue, Ben acerta o sujeito direto na cabeça. O golpe deixa John inconsciente, e ele cai na cabine do carro, batendo o rosto contra o volante. Na manhã seguinte, o velho acorda dentro do Jeep, com seus braços e pernas amarrados por uma corda. Enquanto isso, do lado de fora, Ben recupera as energias, tomando água e comendo o suficiente para aguentar a viagem de volta. Após isso, ele entra no carro e, em um último esforço, John tenta convencê-lo a não fazer isso, pois o xerife não vai acreditar na sua história. Mesmo assim, o jovem está determinado a se arriscar, e quando vai dar a partida no Jeep, o telefone toca. Ben sabe que do outro lado está o agente de John, e se ele disser tudo o que aconteceu no deserto, John poderá dar adeus à sua empresa. Desesperado, o velho oferece $1 milhão a Ben, mas o garoto apenas atira o telefone fora e leva John até a delegacia. Chegando lá, Ben vai falar com o xerife, dizendo que o empresário atirou em Charlie e seu corpo está no porta-malas do carro. John nega tudo e ainda exige o seu direito a um telefonema para falar com seu advogado. Depois disso, os dois são chamados para depor, e mesmo contando tudo, o xerife diz que ambos serão considerados suspeitos pela morte de Charlie. Ben sabe que, diferente de John, não tem dinheiro para comprar sua liberdade e espera que o xerife acredite em suas palavras. Com o fim da conversa, o jovem aguarda dentro da cela quando o xerife entra e pergunta a Ben quanto John lhe ofereceu para comprar o seu silêncio. Ele diz que o sujeito ofertou $1 milhão e, percebendo que o jovem disse a verdade, o xerife o deixa sair.
Quando já estava indo embora, Ben reencontra John, que pergunta ao garoto se está satisfeito em ter vencido o confronto. Apesar do resultado, ele assegura que não ficará preso muito tempo e pede ao xerife para lhe dar o direito de ir ao banheiro. John é acompanhado por um policial, mas segundos depois, todos escutam um som de helicóptero pousando ao lado da delegacia. Ben percebe que o sujeito vai fugir e corre atrás dele, mas já é tarde demais e John escapa em seu helicóptero particular. Apesar do sujeito estar foragido, Ben deixa as autoridades cuidarem desse assunto e decide resolver outra questão pendente. Ele então viaja até o Colorado e encontra a casa onde Lana está morando, junto com as suas colegas da faculdade. Vendo o namorado naquela situação, a jovem pergunta o que houve e os dois passam o dia juntos, enquanto Ben conta todo o incidente no deserto. Ao anoitecer, o casal dorme junto e Lana pergunta se Ben voltará à cidade, mas ele promete que ficará com ela até o fim. A jovem fica feliz em saber disso e os dois descansam na cama, sem saber que do lado de fora, John aparece com uma espingarda, querendo se vingar de Ben. O sujeito então invade a casa pela porta dos fundos e usa um dispositivo para romper a tranca. Sem fazer barulho, John sobe as escadas e chega até o quarto do casal, onde aponta sua espingarda em direção a Ben, que continua dormindo. Porém, assim que o sujeito puxa o gatilho, Ben acorda e tudo aquilo foi só mais um pesadelo. Entretanto, ele se depara novamente com John sentado em frente ao quarto, que diz ter vindo até ali para resolver a última ponta solta. O sujeito então se prepara para eliminar Ben, mas ao ouvir a ameaça, Lana pega o revólver ao lado da cama e atira contra o demente. A garota se assusta e deixa a arma cair, mas Ben a pega rapidamente e dá mais um tiro em John, que fica gravemente ferido. Sabendo que ele não vai parar até ter sua vingança, Ben decide acabar com tudo de uma vez. E com a arma apontada para John, ele puxa o gatilho, eliminando seu inimigo para sempre. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!